Nós vamos chamar o Josué Martins, tá? Ele é auditor externo do Tribunal de Contas do Estado, presidente do Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas. E aí eu fiz uma colinha aqui, ele é membro da coordenação do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. E a gente te convida para falar sobre dívida pública e renúncias fiscais nesse contexto que a gente tem hoje. Dos heróis. Obrigado. Obrigada, José. Eu acompanho bastante o pessoal. Não sei se o colega poderia estar aqui para isso. Agora pode pegar o deixa eu projetor. pegar. Agora nós temos. Quanto monta eu acho que está ali atrás. Boa noite, então, pessoal. Boa noite a vocês, Luana. Uma honra poder dividir a mesa com vocês. Enquanto o pessoal vai montando aqui, vou falar de pé que passar uma na sindicalista, né? A gente, com mais habilidade, vocês podem viver melhor também. E eu da mesma forma em relação a vocês. Assim, eu pertenço a uma categoria no Estado que é responsável por auditar as contas públicas. São os auditores do Tribunal de Contas do Estado. Meus colegas fazem auditoria também nas contas do SUS, no âmbito estadual e no âmbito dos municípios. E nós integramos aqui no Estado a coordenadoria, sou membro da coordenação do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida. O que é a Auditoria Cidadã da Dívida? É uma entidade nacional dirigida pela Maria Lúcia Fatorelli, uma fiscal de tributos federal aposentada, e essa entidade ela se criou para fazer valer um dispositivo da Constituição Federal, que inclusive foi de autoria de um deputado do Supremo Gaúcho, Hermes Zanetti, que determinava que fosse feita uma auditoria na dívida da União um ano após a promulgação da Constituição Federal. Bom, não é preciso dizer que até hoje não foi feito, 30 anos depois da edição da Constituição. E não foi feito por quê? Porque a dívida pública ela é um elemento central de apropriação do orçamento do Estado por parte do rentismo, que é o que tem de mais poderoso hoje, não só na sociedade brasileira, mas no mundo. Os economistas costumam dizer que a gente vive uma fase dita de financiarização da economia mundial. O que eles querem dizer com isso? Eles, nós, no caso, porque eu me incluo ali. Parte importante, se não a mais importante do lucro que se obtém pelo capital é no âmbito financeiro. Não é mais no âmbito comercial, não é mais no âmbito produtivo. Por incrível que pareça, quando isso acontece, eu vou ter que... Só um instantinho. Por incrível que pareça, quando isso acontece, não é um sinal de fortaleza do sistema, é um sinal de fraqueza. Porque o único setor que gera valor na economia é o setor produtivo, não é o setor financeiro, não é o setor comercial. O que sustenta a dinâmica do capitalismo é o setor produtivo. E quando ele está em crise, o capital se refugia na órbita financeira. E aí não cria valor novo com a dinâmica que criava antes. Ele passa a se apropriar. E, inclusive, ele regride em uma série de coisas. O capitalismo é uma sociedade, é um sistema cíclico. Então tem momentos de bonança e tem momentos de crise. É importante dizer que a crise no capitalismo não é uma crise para todos. É uma crise essencialmente para os de baixo e para a parcela dos que dominam o sistema. Mas no setor financeiro, por exemplo, dados do ano passado mostram que os bancos no país lucraram
em torno de 60 bilhões de reais. Vejam só, 60 bilhões de reais e a economia numa crise fenomenal. Parte desse ganho vem exatamente da dívida pública, né? Eu trouxe alguns gráficos depois para mostrar para vocês que vai ilustrar o que eu estou dizendo. Mas como é que a saúde se insere nessa conversa? O pessoal que eu estudei quando fiz meu mestrado lá em 2002, que é o pessoal da escola dita chamada Economia Mundo Capitalista, Wallenstein, Giovanni Arrighi. Wallenstein, inclusive, é um sujeito radicado nos Estados Unidos que esteve aqui, participou dos fóruns sociais mundiais que nós tivemos aqui em Porto Alegre. E ele, o que Wallenstein, o que esse pessoal está preocupado em estudar? Eles têm bem presente que o sistema capitalista é um sistema histórico, portanto é datado. Ele não existiu desde sempre, enquanto a humanidade existe, e não vai existir para sempre, vai acabar. E o que eles estão estudando é quais são os pilares do capitalismo e até onde ele dura. E o Wallenstein estava, nas formulações dele de fim da década de 90, dizia, olha, 2050, 2060, pode ser datas derradeiras do sistema. O sistema levou 500 anos para crescer, mas quando ele começar a cair, vai ser uma queda brutal. E nessa queda, muito da sociedade que a gente conhece hoje se desestrutura. Isso foi assim no Império Romano, foi assim em outros, foi assim no feudalismo. Ao mesmo tempo, a questão da saúde é fundamental nesse período, porque a insegurança que isso causa nas pessoas, as dificuldades de compreensão daquilo que nós estamos vivendo, são avassaladoras. Mas vamos lá. O que esse pessoal da economia mundo capitalista diz em relação à financiarização? O Ladislau Dalbo, que é um economista radicado em São Paulo, chama isso de, em vez de chamar de era da financiarização, chama de era do capital improdutivo. É um conceito muito bacana, porque ele é muito mais próximo da inteligência comum. Ou seja, de novo, o setor financeiro não produz nada, ele se apropria de quem produz. Ele, portanto, realmente, quando a dinâmica é ditada por ele, dá para chamar de era do capital improdutivo, porque não produz valor novo nenhum, ele suga o valor da sociedade. E a auditoria cidadã pensa a questão da dívida pública como um sistema da dívida. O que é esse conceito? A dívida pública, ela se transforma de uma forma de alavancar o desenvolvimento econômico no seu contrário. Ou seja, em vez de ela potencializar os ganhos da sociedade, ela absorve recursos da sociedade. Nessa fase de financiarização, é exatamente isso que a dívida faz. Ela tem se transformado num mecanismo de transferir recursos da sociedade, captado pelo orçamento do Estado, através dos tributos, impostos, contribuições, etc., para o setor que vive de renda. Esse é o grande resumo do que se transformou a dívida pública. Mas o Dalbo chama a atenção para um outro fenômeno: a dívida privada. A nossa dívida com os bancos. Ele calcula que em 2017, cerca de 23% do PIB, ou seja, da produção da economia real, foram transferidos por retiro. Então veja o nível de submissão da sociedade como um todo a essa lógica. Não sei se tu poderias ir passando. Eu resolvi, em função dessa fala, alterar a ordem. Pode tocar adiante, vai aparecer os gráficos em fixa, por favor. Aqui, volta um pouquinho. Esse é o. Tá, vamos lá. O primeiro deles, 2015. A auditoria cidadã, ela
procura pegar do orçamento da União quanto é que foi gasto com a dívida e quanto é que foi gasto com as outras funções de Estado. Vejam em 2015, de um orçamento cuja despesa no ano realizada foi de 2 trilhões e 268 bilhões de reais, cerca de quase 1 trilhão, 42% do orçamento foi gasto com a dívida pública, a parte amarela do gráfico. A Previdência Social, que há muito tempo vem se dizendo que é o grande problema da nação, tomou 22% do orçamento. Vamos ver se a gente encontra aqui quanto é que foi a saúde. Ah, foi uma merreca. 4%. 4%. Educação, 3,91%. Isso em 2015. 2016, vamos ver o gráfico seguinte. De um orçamento executado de 2,5 trilhões, baixou um pouco a execução orçamentária, a dívida consumiu 1,13 trilhão, 43% do orçamento. Saúde, era 4 e alguma coisa, baixou para 3,9. Educação, 2,7. Vamos ver 2017 como foi? 2017, de 2,4 trilhões, a dívida consumiu quase 40% e a Previdência subiu um pouquinho para 25%. A saúde voltou para 4% e a educação para outros 4%. Eu acho que 2018 eu ainda não tenho, vamos lá. Não tenho. 40% de novo com a dívida, 24% com a Previdência, saúde 4%, educação 3%. Vocês lembram quando nós discutimos a famosa emenda do teto dos gastos, que se transformou na emenda constitucional 95, do Temer? Essa foi a mãe das reformas. Na verdade, a gente tem chamado de contra-reforma. Para ser mais preciso, se trata do desmonte do Pacto Social firmado em 88. O que essa emenda do teto dos gastos faz? Ela coloca no teto do gasto da União essa parte colorida do gráfico. São as chamadas despesas primárias. Para a despesa financeira, não tem limite. Vejam o nível de sacanagem. Esse é o termo técnico adequado. Sacanagem. É isso aí. Que se fez ali com o termo. Você não tem limite para despesas financeiras, mas tem limite para a mas tem limite para aquilo que atende às necessidades essenciais da população. Educação, saúde, assistência social. Tem a emenda 95, né? Essa é a emenda 95. Defesa, administração, justiça, todo o conjunto de atividades de Estado que constitui a construção de uma nação decente está limitado, sendo que para a dívida pública não há limite. Quando nós fizemos essa discussão da emenda do teto, da emenda 95, alguns estudiosos mostraram perspectivas de futuro em relação a essas despesas. Vamos lá para o início, por favor. Aqui. Vamos deixar o Lecandir, que é do Estado, para depois. Passa mais um. Não, para frente. Mais um. Aqui. Esse gráfico é uma projeção do que deve acontecer com os gastos de saúde, educação e a Seguridade Social a partir da aprovação dessa emenda, a emenda 95. Olhem só, uma projeção que consta de um trabalho chamado Direitos Humanos em Termos de Austeridade, patrocinado pelo INESC, a Oxfam e o CERF, a partir de um estudo de Ross e Dweck, feito em 2016. Essa parte mais escura do gráfico seria as despesas com a Previdência. Aqui,
com educação, aqui saúde, desculpa, aqui são os outros gastos, aqui educação e o último aqui saúde. Como a Previdência tem uma tendência crescente e a emenda do teto tenta levar os gastos primários do governo a quase 12% do PIB, o que está demonstrado aqui? Que se você não comprimir significativamente as despesas com a Previdência, você tem um achatamento das outras despesas. Então, a reforma da Previdência, que eu digo, não é a reforma, é o desmonte da Previdência. Contra a reforma. A Maria Lúcia até tem usado o termo contra a reforma. Eu uso há muito tempo. Eu diria, olha, isso é o desmonte mesmo, é o fim da Previdência. Porque o que está posto aqui? A criação de um sistema de capitalização, que nas diversas partes do mundo onde isso foi implantado, mostrou que não tem segurança nenhuma que você vai receber alguma coisa. Segundo, aqueles setores que vão acessar o sistema de capitalização vão ser um setor muito restrito da sociedade, seriam as mais altas rendas do setor que trabalha, seria a elite dos trabalhadores, e não é privilegiado, é a elite dos trabalhadores, aquele setor que está melhor posicionado na parte do trabalho, que privilegiado mesmo são os detentores do capital, quem trabalha vende a sua força de trabalho. Você cria a capitalização, dificulta o acesso, abre um espaço enorme de valorização para o capital financeiro, de novo, que é esse que atua no setor de capitalização, e comprime significativamente essa despesa de forma a viabilizar a emenda do teto dos gastos, porque senão não tem viabilidade. Mas do ponto de vista da educação e da saúde, a própria emenda do teto significa uma compressão brutal dessas despesas, né? Aliás, o Paulo Guedes já anunciou que as próximas medidas de desmonte vão ser desconstitucionalizar os mínimos em educação e saúde. Ou seja, lutar contra cada emenda dessa significa lutar pela manutenção dos mínimos em educação e saúde também, né? Poderia voltar um pouco mais aqui? Essa tabela anterior, aqui. Quando se discutia a emenda do teto dos gastos, o professor João Suxu, da UFRJ, fez uma projeção do que seriam as despesas com educação e saúde caso a emenda tivesse em vigor há 10 anos atrás. Porque ela vai vigorar por 20 anos e ela pode ser revista daqui a 10 anos. Pode ser revista para pior. Para cima, né? Mas enfim, supondo mantido aquelas condições, olhem só a projeção. Em saúde, quanto os governos Lula e Dilma aplicaram entre 2006 e 2015 e quanto teriam aplicado se a emenda tivesse em vigor. Vou pegar o dado de 2015 apenas para comparar. 102 bilhões foi o aplicado, 65 bilhões seria aplicado. Uma queda de 37 bilhões na aplicação em saúde. E educação é mais grave ainda. 103 bilhões aplicados, teriam sido aplicados 31 bilhões e meio. Uma queda de 72 bilhões. Então vejam o nível de desmonte dessas áreas essenciais para atender os interesses da população brasileira como um todo, né? Não sei se vocês viram uma pesquisa da CNT, publicada hoje, avaliando o governo Bolsonaro, as prioridades da população. Infelizmente, a população rejeita, na maioria, a liberação do porte de armas, indica a saúde como o principal problema da sociedade, a segurança vem em segundo, a educação em terceiro, e rejeita, na maioria, o desmonte da Previdência.
Só alguns dados constam ali. Para dizer para vocês o seguinte, que embora a direita mais radical tenha ascendido ao poder, a luta não está perdida. Né? Nós vamos ter que ir para a rua, vamos ter que fazer os enfrentamentos necessários. Né? As medidas que eles adotam são medidas brutais, de agressão brutal contra a população brasileira. A denúncia disso é cada vez mais importante em todos os âmbitos, nos uns aqui que compete a vocês, mas nos âmbitos gerais a gente não pode travar lutas isoladas sob a pena de não termos sucesso nos enfrentamentos que vamos fazer. A questão da Previdência é uma questão muito sensível para a população, tanto que o Temer tentou botar lá e não levou. Né? Quer dizer, nós vamos ter um espaço brutal de disputa ainda. O próprio Rodrigo Maia anunciava que no seu calendário seria votado em maio, agora já está dizendo que é junho. Né? Então, muita disputa ainda está aberta aí. Eu não sei quanto tempo me resta ainda. 10 minutos, tá. Então acho que a gente pode voltar aqui em relação para o âmbito do Estado. Né? Aquela parte amarela do gráfico que eu mostrei para vocês é a despesa da União. No Estado do Rio Grande do Sul, cerca de 85% da dívida do Estado é uma dívida firmada com a União lá em 98, numa renegociação que o Brito fez. Há uma ligação direta da nossa dívida do Estado com a União, há uma ligação direta dessa dívida com a própria dívida que a União tem, aquela parte amarela do gráfico. Né? Tudo que a União arrecada dos Estados, por conta daquela renegociação de 98, não foi só o Rio Grande do Sul que fez aquela renegociação, a maior parte dos Estados brasileiros o fez. Tudo que ela arrecada da gente, ela é obrigada a usar para pagar a própria dívida. Então, o sistema da dívida, ele alcança aqui os Estados. Quando nós fizemos aquela renegociação lá em 98, o Estado assumiu um conjunto de compromissos com a União, além do pagamento. E esses compromissos são compromissos de forma de gerir as finanças do Estado. Né? Então, o que tinha lá? Compromisso em privatizar o Estado, compromisso em diminuir a despesa do pessoal, compromisso em aumentar a arrecadação própria, meta de resultado primário, ou seja, o resultado primário é a diferença entre a receita primária e a despesa primária. Então, superávit. Ela permitia que a União praticamente gerenciasse as nossas finanças. Na década de 80, alguns de vocês vão lembrar, outros são mais novos, ou estudaram, ou ouviram falar, quando o Brasil entrou na crise da dívida, da dívida externa, o FMI aportava aqui com missões para verificar se esse tipo de compromisso que o Estado assume com a União, e no caso a União assumiu com o FMI, vinha sendo cumprido. Eram missões do FMI que vinham aqui fazer a fiscalização. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, essas missões eram feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Tanto o Fernando Henrique como o Lula fizeram isso. Arnoldo, sim, no nosso caso aqui, que é o secretário do Tesouro Nacional na época do Lula. E eles vinham aqui verificar se esses itens eram cumpridos. E eu quero dizer para vocês que o Estado do Rio Grande do Sul publica um relatório anual e os diversos relatórios anuais mostraram o cumprimento das metas. Então nós assumimos uma dívida, cumprimos todos os compromissos e eu vou mostrar para vocês que a dívida é impagável. E a União se utilizou do mesmo mecanismo que o FMI criou para controlar as nossas finanças nacionais,
a União utilizou para controlar as finanças dos Estados. Isso é inconstitucional, porque a Constituição determina que os Estados têm autonomia financeira e administrativa. Mas qual é a essência dessa questão da dívida dos Estados? É que isso permitiu à União alinhar as políticas financeiras dos Estados à sua política nacional. Obrigou. Né? E manter os Estados endividados é a forma como a União garante que esse alinhamento permaneça. Volta um pouco, vamos achar um gráfico. Mais um. Aí, esse gráfico. Esse aqui é o gráfico da nossa dívida, da dívida pública do Estado. Aí dentro está não só a dívida com a União, mas a dívida total. Né? Vejam só, isso aqui são documentos, são dados oficiais da Secretaria da Fazenda do Estado. Não é invenção. E são dados, são valores atualizados para dezembro de 2017. Portanto, são dados diretamente comparáveis, não são dados históricos. Em 1970, nós tínhamos uma dívida, o Estado tinha uma dívida de 2 bilhões de reais. De 70 a 94, por que 94? O ano do Plano Real. A dívida estava em 26,6 bilhões de reais. Ela cresce 24 bilhões de reais em 24 anos. 1 bilhão ao ano. Grave isso. Ela cresce 1 bilhão ao ano. Essa dívida, parcela importante dela, foi contraída para gerar o desenvolvimento do Estado. Ou seja, ela foi contraída e aplicada na economia real. De 94 a 98, os primeiros 4 anos do Plano Real, a dívida dá um salto de 26 bilhões para 59 bilhões. Veja, ela cresce em média 8 bilhões ao ano, em 4 anos. Quem olha isso aqui, né, tem aquela interpretação tradicional. Os gaúchos foram perdulários, gastaram além das suas possibilidades. Isso foi o que disseram da Grécia lá, que a Maria Lúcia esteve fazendo uma auditoria e mostrou que não era nada disso. Veja o mecanismo financeiro que está embutido por trás disso aqui. Cresce 8 bilhões de reais, não entrou 1 centavo de dinheiro novo no cofre do Estado. Cresce com mecanismos estritamente financeiros. O que aconteceu aqui? Plano Real, diagnóstico de inflação e de demanda. Deveria conter brutalmente a demanda. O que o Fernando Henrique fez? Abriu a economia nacional, mais do que já estava, fixou o câmbio, permitindo a importação de produtos liberados. O real estava ao par do dólar, 1 por 1, uma brutal desindustrialização e utilizou taxas elevadíssimas de juros, chegando a uma média de 22% reais ao ano. Isso faz com que a nossa dívida aqui, que é essencialmente uma dívida com o mercado, dê esse salto brutal. É possível dizer que por conta da política econômica do real, a nossa dívida foi elevada às alturas. Quando chega em 98, nesse período, o Estado já não consegue mais rolar sua dívida no mercado. Como é que era rolada? Pelos bancos públicos, Caixa Econômica e Essencial Banco do Brasil. Em 97 é editada uma medida pelo Fernando Henrique que proíbe os bancos públicos de seguir rolando a dívida. Ele faz isso com uma mão, com a outra ele editou uma lei disciplinando como é que ia se dar a renegociação dos estados, que é a Lei 9496, que praticamente obrigou todos os estados à adesão. O estado aqui foi para essa lei sem como um bandeirinho, né? Nem questionou. Achou as mil maravilhas. Vocês devem lembrar de
manchete da Zero Hora, do Brito, ou então o ministro da Fazenda, o Pedro Malan, né? O Malan com uma cara de sacana, né? E a manchete resolvida, a dívida do Rio Grande do Sul. Com quem? O senhor Sartori. Não, o Sartori veio depois, mas o Sartori era o líder do governo na Assembleia. A Assembleia apoiando a Veja, se tivesse sido resolvido, o comportamento dessa curva aqui é que ela descesse a níveis civilizatórios. Na verdade, o contrato da dívida firmado aqui, da forma como ele foi feito, além de ele nos impor uma série de compromissos gravosos do Estado, ele nos manteve esgoelados, nos manteve dependentes financeiramente da União. Né? Agora, veio o chamado regime de recuperação fiscal, cuja o mote é, bom, agora nós vamos resolver o problema da dívida. Dá para confiar nisso? Dá para acreditar nisso? Eu tenho dito o seguinte: o regime de recuperação fiscal é mais do mesmo piorado. Ele automaticamente vai pagar a dívida do Estado e vai ficar devendo o dobro para eles. Ele não vai pagar, vai continuar esgoelado, vai desfazer do que sobrou do patrimônio público das estatais, vai aumentar, vai aumentar as perdas dos servidores públicos, vai fragilizar a capacidade do Estado de prestar serviço decente à população, porque vai limitar a contratação dos servidores, vai limitar a reposição salarial, vai limitar a capacidade de qualificação dos quadros. É um desmonte brutal do Estado. E mais, aquelas missões da STN que vinham aqui de 2 em 2 anos, verificar se a gente cumpria aqueles 6 compromissos assumidos lá em 98, agora eles se transformam em 21 compromissos, e a verificação do atendimento desses compromissos se dá a partir de do que eu chamo de uma tríade interventora, que vai ter assento na Secretaria da Fazenda, do lado do secretário da Fazenda. Eles não vão vir mais anualmente ou bienalmente, eles vão estar diariamente gerindo as finanças do Estado, que se fosse em prol de resolver o problema da dívida, para recuperar a capacidade do Estado de investir e atender o interesse da população, nós poderíamos até pensar que seria uma proposta razoável. Mas não, ela vem aqui para gerir as finanças do Estado em prol da manutenção desse sistema. É disso que se trata. Para fechar, tem mais um quadro que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o seguinte. Pode passar. Esse é sensacional. A STN declara para o Tribunal de Contas da União quanto é que ela arrecada dos estados por conta daquela negociação feita lá em 98 e quanto é que ela gasta com a dívida que assumiu da gente lá em 98. Porque a negociação lá em 98 foi o seguinte: aquela dívida que a gente tinha com o mercado, a União assume e diz: olha, vocês passam a pagar para mim esse montante que foi consolidado aqui, conforme determinados critérios que mantiveram a dívida esgoelada, né? E eu vou pagar para o mercado a dívida de vocês. Bom, em 2005, ela pagou 257 milhões de reais, veja o dado, milhões, e arrecadou dos estados 10,8 bilhões. Ela vinha gastando milhões e arrecadando bilhões. 2015, que é o último dado que a gente tem, porque eles começaram a esconder isso aqui, ela gastou 23 milhões. Lá em 2015 era 257 milhões, aqui já está em 23,5 milhões e arrecada 30,5 bilhões. Se isso aqui não é usura, rentismo, exploração, que pode mais agiotagem, é. não é,
mostrando que isso aqui já está pago. Apago. E se esse projeto for aprovado, a União deixa de arrecadar esse valor. Quero dizer que isso aqui significa algo como 2%, 2,5% da receita da União. Quando houve uma discussão sobre isso, o que o setor financeiro da União dizia? Não, a União vai quebrar. Ninguém quebra abrindo mão de 2,2% ou 2,5% da receita. O que quebra é o sistema de controle da União sobre as finanças do Estado. E, portanto, quebra essa lógica de rentismo, né? E de anulação da capacidade do Estado de promover o desenvolvimento econômico. Então, eu vou ficar por aqui. Estou à disposição para a gente conversar mais por aí. Bom, então, agradecendo o Zé, aproveito, reforço o agradecimento aos três, né, aos Cides, Luana e Josué. Agradecendo a todos também e a todas presentes.